Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira, dia 10 de junho. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui no estúdio o padre Átila José Tintino, da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Padre, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, padre. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os rádio-ouvintes da Prever FM. A satisfação é toda minha, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã. O padre é recém-chegado na cidade, né? Faz 4 meses que está aqui na paróquia. 4 meses que cheguei aqui, cheguei no dia 19 de janeiro, já estou aí para completar 5 meses na paróquia. Veio de onde, padre? Laranjal Paulista, minha família é de lá, né? E depois de fazer toda a formação no seminário, fui para Laranjal Paulista como pároco e fiquei 8 anos por lá. Entendi. Como pároco. E depois, agora, assumindo a Sagrado Coração de Jesus em Botucatu. E tá se acostumando bem com a cidade? Olha, Botucatu eu já conhecia em 2008, quando morei a primeira vez aqui, depois 2015, trabalhando em Rubião, e agora voltando a 2025 para ficar não sei quanto tempo, talvez como Monsenhor Louruço, uns 30 anos por aí, né? Mas sim, já me acostumei, é uma cidade que amo muito. Que legal, que legal. Padre, e a paróquia do Sagrado Coração de Jesus? Recentemente passou por a praça da paróquia passou por uma revitalização, essa mudança, saiu o coreto, enfim, e as missas continuam acontecendo. Outro dia, vindo para a rádio, comentei até com as companheiras de trabalho aqui, que estava tendo alguma ação religiosa e de madrugada o pessoal estava indo até a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Exato. Desde que assumi a paróquia há 4 meses aproximadamente, né? Nós mudamos um pouco os horários de missa. Temos missa todos os dias, inclusive, de segunda a segunda, às 7 da manhã até o dia de sábado, no domingo às 8. Depois outros horários mais. E durante a madrugada foi, creio eu, que na Semana Santa, o tempo da Quaresma, às sextas-feiras, quando o povo se reunia para fazer a procissão penitencial. E muito bem participado. Então nós temos agora, assim, missa diariamente, na conta dá mais ou menos aí umas 20 missas por semana, missa com força, como diz, né? E muito bem participada, né? Muito bem participada todas as missas. Padre, dia 19 de junho é o dia de Corpus Christi, né? E o dia do Sagrado Coração de Jesus sempre é uma semana depois do dia de Corpus Christi. Segunda-feira seguinte, não é? É isso? Como é que é? Na verdade, a Corpus Christi cai sempre, é uma data, claro, móvel, né? E o dia do Coração de Jesus cai sempre na sexta-feira da semana seguinte. Então, dia 19 é Corpus Christi, a próxima sexta-feira, 27, dia do Coração de Jesus. No entanto, aqui no bairro, aqui na Vila dos Lavradores, é costume que a festa aconteça nas primeiras semanas de junho, nos 2 primeiros finais de semana de junho, para que assim tenha uma época mais fixa de festa, porque senão ela fica variando de acordo com o calendário litúrgico. Entendi. Então, esse final de semana já vamos ter as festividades. Exato, já tivemos no final de semana que passou, né? E agora continuaremos nos dias 14 e 15 com a parte não só religiosa, mas também recreativa. A parte religiosa, ela segue do dia 6 até o dia 15. Então nós temos missa todas as noites com padres convidados daqui de Botucatu ou de outras cidades da região, e a parte recreativa, a parte que a gente fala festiva, ela se torna mais intensa nos finais de semana. A denominação Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, o que diferencia das outras paróquias, padre? Bom, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, se formos falar em termos históricos aqui em Botucatu, é a segunda mais importante, sem dúvidas. A primeira é a Catedral, por conta da sua história e da sua importância, e depois da Catedral, sem dúvidas, a Coração de Jesus, que é onde basicamente Botucatu nasce, né? Esse espaço aqui, essa região aqui, da Vila dos Lavradores, o bairro é onde Botucatu também tem essa grande guinada. Em relação ao nome, né? Paróquia Sagrado Coração de Jesus, é interessante perceber que em toda a arquidiocese é a única paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Nós temos, por exemplo, 2 paróquias de São João Batista, algumas de Nossa Senhora Aparecida, que são os nomes dados às paróquias, mas do Coração de Jesus é a única, e ela completou 100 anos no ano passado, então é uma paróquia bastante histórica. E o Coração de Jesus é uma devoção antiquíssima na igreja. Ela completa neste ano 350 anos de história de devoção, porque apareceu na França a uma religiosa chamada Margarida Maria Alacoque, e essa devoção se espalhou
mundo afora, chegando até Botucatu e se instalando aqui no nosso bairro. Então a importância ela é bastante grande. E o coração de Jesus, como a gente sabe, é o coração de Deus, é o amor de Deus, a expressão máxima da entrega de Deus pela humanidade em seu Filho Jesus Cristo. Perfeito. E em relação à programação do que a gente já pode esperar já então para esse final de semana, como começa? Então, nós na parte religiosa, desde o dia 6 até o dia 15, então nós temos ainda hoje, depois até o sábado a novena. Então, de hoje até sexta, às 19h30, missa ali na igreja matriz. No sábado, a gente manteve o horário da missa às 18h30, para também facilitar para o povo que já participa. E no domingo, como é o dia da festa, nós antecipamos a festa às 4h. Então, às 4h teremos missa solene, procissão, e depois da procissão a parte da quermesse. Em relação à parte recreativa, nós teremos agora no dia 14 Muniz e Santo Mauro cantando ali na parte, digamos, festiva, né? Na parte ali do nosso pátio. Então teremos show com eles. E depois a Levada Boa no domingo, também com seu show, e toda a parte assim de alimentação, bebidas e comidas típicas ali no nosso estacionamento. Vai acontecer só no estacionamento, então, padre? Porque antigamente o pessoal interditava aqui a Brás de Assis, aqui ao lado da igreja e tal. Algumas pessoas ficavam contentes, outras não. Tomava conta da quadra toda ali. Exatamente. Esse ano não vai acontecer isso. Não. Esse ano a gente segue o esquema, o padrão, o perfil já da festa anterior, do ano passado. Como eu cheguei faz 4 meses, então eu estou naquela fase de observação. Tá certo. Né? Estou conhecendo, percebendo como que a comunidade funciona, como que a comunidade trabalha, para que no próximo ano, se for possível, implementar, melhorar, fazer a coisa se expandir de um modo melhor. A intenção seria, de fato, colocar a festa na rua, dar visibilidade a ela. Mas tudo isso vai também de muito diálogo com o poder público municipal, que a gente precisa de um respaldo maior e mais intenso, e também dos munícipes que moram aqui ao redor da nossa igreja matriz. Mas tudo isso em diálogo, acredito que para os próximos anos a gente consiga fazer com que a coisa aconteça. Dentro de uma paróquia existe algumas atividades que são tradição e elas devem ser mantidas. Aqui na paróquia, como é que funciona? Eu me lembro assim, eu tenho um filho mais novo, está com 22 anos, ele fez a catequese aí na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Ela continua em atividade, os jovens procurando, como é que funciona, padre? Olha, existe aquilo que é próprio da igreja, né, na sua questão, não digo nem só tradicional, mas doutrinal, né? A sua doutrina, a sua forma de conduzir os fiéis. Então, a parte da catequese, os sacramentos, a vida da igreja mesmo segue como sempre, né? Segue no mesmo ritmo. Agora, a gente poderia falar assim que houve um aumento bastante significativo, bastante expressivo nesses últimos meses. Ao chegar no mês de janeiro, eu levei até um susto, né? Porque eu sempre habituado com uma realidade um pouco mais devocional, mais intensa da população. Celebrei a primeira missa aqui na paróquia, num domingo à noite, e olhei assim, muitos bancos por preencher, né? Não estava totalmente cheia. E eu falei para um amigo meu, falei assim, nossa, mas que diferente, né? Da minha outra paróquia, que coisa estranha. E passados aí esses 4 meses, o mesmo horário da missa, às 19h do domingo, a gente já tem que colocar cadeiras na igreja para poder comportar as pessoas, né? Então assim, não só encher os bancos, mas também precisamos colocar mais cadeiras. Lugares extras. Exato. Então a gente percebe que o povo tem procurado, mas é necessário também oferecer algo, né? Oferecer essa atenção, oferecer espaço e valorizar também as potencialidades, né, do povo ali, daquilo que ele tem a oferecer também. Incentivar também a participação, né? Sim, exato. Que vão à igreja. E estamos aí criando um grupo de jovens para que de fato os jovens tenham um entrosamento maior com a comunidade. Tivemos um primeiro retiro já há 2 meses, chamado Sursum Corda, Corações ao Alto, e agora daqui mais ou menos 1 mês e meio teremos um outro retiro para que assim a gente vá dando espaço para os jovens também, né? É uma paróquia digamos, antiga na cidade, por ser antiga também comporta um público mais idoso. No entanto, temos muitos jovens aqui. A parte universitária, a maior parte está aqui do nosso lado. Verdade. Né? E hoje a gente consegue ver esses universitários vindo para a igreja, vindo para a missa na Sagrado Coração. Né? Então isso é muito bom.
Entendeu? Porque é um dos bairros mais tradicionais, né? Lavapés e Vila dos Lavradores, um dos bairros mais antigos, a população idosa é presente aqui no bairro. A Prever FM está contida também nesse bairro, né? Mas é interessante quando você tem movimentos de jovens dentro da igreja, fazendo com que esse jovem também se estimule a acompanhar também o dia a dia da paróquia, né, padre? Exato, é importante porque é um erro dizer que os jovens ou as crianças são o futuro da igreja. Não são o futuro, eles são o presente da igreja, né? Então, nós temos que dar espaço e intensificar a atividade deles no momento presente. Eles são a igreja hoje e precisam estar inseridos. Esses jovens vêm com muita abertura para as realidades novas e também muita abertura para acolher aquilo que já é tradicional. E a gente tem que dar esse espaço, sem dúvidas. Eu fico imaginando realmente, né? A gente lidar com o jovem, né? Com o leque de opções que ele tem para a vida e de repente dentro da tradição do catolicismo, da religião cristã e tudo mais, para ver conciliar tudo isso, né, padre? Exato, é desafiador e a gente percebe que os jovens, eles apresentam assim até mais facilidade de se adaptar, até mesmo no nosso tempo. Uhum. Eles apresentam mais facilidade de se adaptar a essa, digamos, tradição, a essa doutrina católica, esse modo católico de se viver, do que aqueles que já estão até há mais tempo. Então eles têm uma certa abertura, procuram saber o porquê das coisas, eles têm essa sede de entender porquê de tudo isso e colocar em prática de uma forma mais alinhada, né? Vamos pensar assim. Perfeito. Natália? O padre comentou que o jovem tem a facilidade de se adaptar e como que a igreja se adaptou. Porque, querendo ou não, hoje a gente está numa geração que é frequentemente frenética no celular, né? Exato. A gente até brinca que as pessoas são cronicamente online. Então, como que a igreja está se moldando e se adaptando a isso? Olha, na parte da comunicação, a igreja ela tem avançado muito. Inclusive, a gente percebe que a igreja católica e não só outras também igrejas cristãs, elas conseguem chegar assim de um modo muito preciso por meio dos meios de comunicação, né? Das novas mass media aí. E a gente percebe também que os jovens, eles vão encontrando espaço dentro da igreja até mesmo nessa parte, porque eles gostam, né? Então, um exemplo bem simples, ao chegar aqui nós não tínhamos um setor de comunicação organizado e hoje nós temos esse setor de comunicação que é cuidado na sua maioria, se não totalidade, pelos universitários de zootecnia, medicina, etc e tal, que estão ali e cuidam disso para poder divulgar as atividades da paróquia, fazer aqueles vídeos mais, digamos, animados, os reels, etc e tal. Então eles estão cuidando disso porque é a área que eles dominam muito bem. Então aquilo que é próprio deles e outra coisa que eu fico assim muito impressionado, eles são muito bons em informação, eles conseguem captar o conteúdo e uma capacidade de síntese muito grande. Então eles fazem a captação desse conteúdo. Adaptar a linguagem. Sim, é impressionante. Eles fazem a captação do conteúdo, sintetizam e passam de um modo muito fácil. Então assim, é impressionante essa capacidade que a nova geração, esses jovens, né, eles têm de pôr o conhecimento de um modo partilhado e fácil. Então isso também tem ajudado muito a gente nesse sentido. É interessante saber disso, né? Porque isso ajuda realmente, como o padre acabou de dizer, ajuda bastante. Porque hoje em dia, né, com esse mundo de transformação automática a todo momento, mundo instantâneo que nós vivemos, de repente o jovem parar para saber que, apesar de toda a mudança do mundo, e a gente comenta sempre aqui, a gente acredita que o mundo está faltando mais amor, mais compreensão, mais resiliência, né? A gente infelizmente dá notícia todos os dias de guerras pelo mundo, de violência, de falta de mais carinho, de mais amor é a palavra. E saber conciliar tudo isso no momento de reflexão é fundamental, né, padre? Sim, é importante que a gente não perca de vista esses valores, né? Como padre católico, a gente sabe que o amor é a base para todos os outros valores, né? Se eu amo, eu não prejudico ninguém, né? Se eu amo uma pessoa, se eu amo a humanidade enquanto um todo, eu não vou causar nenhum mal, nenhum dano ao outro ou à humanidade. Então o amor é a base para todos os outros valores. É importante que a gente nunca perca de foco isso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ao se encarnar e estar no nosso meio,
ele disse apenas isso: eu vos deixo um mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque o amor é o que garante todo o restante, né? Sem dúvida alguma. Em relação aos tapetes de Corpus Christi, vai ser realizada a feitura realmente no dia 19, e como é feita a organização da igreja para isso? Certo, então no dia 19 nós faremos 2 missas, uma missa com procissão de rua, para que assim a gente não perca aquilo que é o próprio do Corpus Christi, né? Que é a manifestação pública da fé, a católica na Eucaristia. Então a gente vai para as ruas para de fato manifestar isso, e uma missa sem procissão, por conta das pessoas mais idosas, pessoas que têm certas dificuldades, ou até mesmo aquelas que enfrentam horários mais diversos, né? Ou trabalham em turnos de hospitais e comércios, etc. Então a gente tentou colocar em 2 horários. Quanto ao feitio dos tapetes, a gente está ainda verificando com as pastorais se nós faremos tapetes decorados, alguma coisa, ou outra modalidade de preparação para essa procissão. Nós não definimos bem ao certo como faremos isso, por conta até mesmo do movimento que temos aqui. Sim. Isso acaba dificultando um pouco. Se fosse uma paróquia, digamos, mais periférica, aí ela facilitaria porque não tem tanto trânsito, tanto movimento. Aqui ela tem uma certa dificuldade por isso. Mas a procissão acontecerá, teremos missa pela manhã e depois uma missa à noite para aquelas pessoas que de fato não conseguirem participar da missa da manhã. Mas já estamos aí em preparação. Claro, a cabeça agora está na festa, né? Não Sim. tem como pensar em outra coisa senão a festa. Passando a festa, a gente celebrará Corpus Christi da melhor forma possível. Padre, a transformação da Igreja Católica, não perdendo a essência, né? Hoje você vai numa missa, as pessoas que não vão há muito tempo, de repente percebem muita transformação, com jovens, uma missa musical, inclusive, e tudo mais. Até que ponto isso beneficia? Porque nós tivemos, a semana passada, uma divulgação de que o número de evangélicos cresceu no Brasil, o número de católicos diminuiu, se manteve, coisas desse tipo. Essa evolução também no feitio, não perdendo a essência da missa, é fundamental também, padre? Olha, aí são coisas que a gente teria que analisar. Aqui a gente entra na ciência das religiões, né? Uma análise própria do fenômeno religioso. Isso é muito complicado porque entra antropologia, entra Verdade. Toda a história religiosa. Bom, vamos lá. Com base em algumas questões que a gente verifica e também até mesmo uma opinião minha, a pessoa, né, o jovem, o adulto, o idoso que vai à missa, ele vai justamente à igreja para buscar aquilo que é da igreja. Vamos assim usar termos bem simples. Se eu vou numa balada, eu vou para ouvir música de balada. Eu vou buscando isso. Se eu vou num rodeio, eu vou para ouvir música country e outras coisas. Eu vou destinado a isso. Então, para onde eu vou, eu busco algo específico daquilo para onde eu estou indo. Essa mescla é muito, digamos, profunda, né, de pegar a característica do mundo e lançar no interno da igreja, talvez não facilite muito e nem favoreça muito. Porque a gente não sabe se está na praça ou na igreja, ou se está na igreja ou na praça. A mistura se tornou tão grande que a gente não tem uma ruptura de espaços. E é importante isso. Até se a gente fosse falar em uma psicologia básica, é perigoso, é danoso dentro de um quarto você ter um escritório, porque você não consegue nem trabalhar e nem descansar, né? Essa mistura não favorece. Então, se a gente fosse jogar para a realidade religiosa, para a questão religiosa, seria importante que a igreja mantivesse aquilo que é próprio da igreja, no seu canto, no seu rito, no seu ensino, porque é isso que as pessoas buscam ali. E quem quer ouvir uma música, digamos, mais animada, vai buscar essa realidade num espaço onde isso é favorecido e onde isso digamos, oferecido, né? Então, eu acredito que é necessário que haja uma diferenciação para que a gente não misture tudo e tudo se torne a mesma coisa, né? A gente já perde o senso do que é quarto e do que é escritório, do que é festa e do que é a igreja. A gente precisa ter espaços bem definidos. Quanto a essa questão, né, do último censo, se eu não me engano, foi 57% da população brasileira católica, 27% de evangélicos e outras denominações mais. Na verdade, é um caos tudo isso, porque se a gente pega aí, desses 57% de católicos, quantos vão à missa? Essa quantidade não vai à missa. Então, católico com C maiúsculo, é muito menos do que isso. Como também evangélicos, né? Protestantes com digamos,
ou P maiúsculo, são muito menos do que isso. Hoje nós temos pessoas que carregam um rótulo, mas não vivem uma fé. Se autodenominam, mas não buscam, na exato. verdade, então, assim, o número, ele não expressa a verdade. Hoje nós temos, assim, pessoas que se denominam, mas que não são. Não são. É como o vegetariano não praticante, né? Então, é uma coisa complicada. Isso não tem como. E se a gente olha o mundo, aí sim, no mundo a gente tem uma expressão um pouco mais delicada, um pouco mais... Por exemplo, no mundo hoje é 1 bilhão e 700 milhões de católicos. A religião cresceu no mundo. Então, assim, no Brasil a gente tem essa queda, no mundo a gente tem um aumento, algo muito curioso. E esse aumento se dá muito na Ásia e na África, onde tem se expandido muito a fé católica. E por quê? Porque de fato tem mantido aquilo que é próprio católico, sem ficar inventando muita coisa, né? Vamos ser católicos, vamos ter uma identidade. Perdeu a identidade, perde a referência. Perdeu a identidade, perde aquilo que é de fato o próprio da fé. Então a gente não pode perder a identidade, né? Cada realidade, cada coisa tem que ser aquilo que de fato é. Senão a gente acaba se perdendo e não sabe para onde está indo e nem o que está fazendo. Ô padre, até que ponto contribui para a Igreja Católica a gente ter padres cantores, né? Padres youtubers, né? Dentro da modernidade, e até que ponto isso contribui, padre? Então, nós temos aí assim, padres e padres, né? Temos essas realidades. Se esses padres fazem uso dos dons que possuem justamente para direcionar a fé, né? Para aquilo que de fato eles foram investidos, né? Foram feitos padres, foram consagrados padres, buscaram essa consagração justamente para direcionar a fé. Se fazem isso, então fazem bem, né? Agora a gente percebe muito, né? E aqui assim, é algo que eu percebo muito de perto, porque tenho inclusive amizade com alguns que estão aí nas redes e a nível Brasil, a nível extra Brasil, né? A nível mundo. E a gente percebe assim que a intenção é muito mais pessoal, personalista, voltada a si do que a própria igreja. Então assim, será que esses padres midiáticos, com algumas boas exceções, estão de fato fazendo o que fazem em vista da promoção, da melhora, do crescimento da fé? É uma questão que a gente tem que fazer para eles, né? E eu acredito assim que, observando, há alguns que fazem isso em nome da fé e há outros que fazem isso em nome próprio para uma promoção pessoal. Então há essa diferenciação. Os que fazem em nome próprio pela promoção pessoal erram porque acabam não levando a Cristo nem a igreja, mas trazendo a si, se tornam ídolos. Os que levam a Cristo e a igreja fazem bem, porque direcionam a verdade, aquilo que de fato é o ministério deles. Então temos que olhar assim com uma peneira bem refinada aí. Eu tenho uma curiosidade particular de como fica, como acontece o interior, né, das paróquias, das igrejas mais distantes, digamos assim, quando, como recentemente, a morte de um papa e toda a iniciação no conclave para a escolha de um novo papa. Em igrejas como aqui em Botucatu, por exemplo, que estamos muito distantes de Roma, como é que fica o clima? Como acontece dentro da paróquia? E em cima, antes que o padre responda, em cima disso, inclusive, se existe, padre, uma expectativa, né, com o novo pontífice, se alguma coisa vai mudar, se vai ter alguma mudança radical, ou a igreja mantém a mesma linha. A expectativa de vocês à distância é muito grande? Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Sim. Em relação ao falecimento do Papa Francisco e depois o início do conclave, a eleição do Papa Leão, embora uma paróquia muito distante, né? Ou seja, no fim do mundo, vamos falar como o Papa Francisco disse quando da sua eleição, o sentimento católico é de orfandade. A gente, de fato, sente como que não vou falar um pai, porque seria uma expressão muito profunda, né, pra gente, mas como se alguém da nossa família, alguém muito próximo, de fato tivesse partido. Então dá uma sensação de falta, de orfandade. E a gente fica nessa união, nessa unidade que é a igreja, fica em oração, né, pelo Papa falecido. Um período de luto, realmente. Um período de luto e de preparação para a acolhida do novo pontífice. Então, a gente participa dessa unidade da igreja nesse sentimento de fato de luto. É um sentimento de luto. Quanto ao Papa Leão, né, ao novo Papa, as expectativas elas são muito diversas.
infelizmente, como a gente disse há pouco, essa mentalidade mais mundana, ela invadiu a igreja, como invadiu todos os setores da sociedade, né? Uma mentalidade assim muito, muito complexa. E até mesmo dentro da igreja nós encontramos duas linhas muito mais expressivas. Nós temos os progressistas, que acham que tem que mudar tudo e que a igreja que vem desde a base, ela precisa de grandes reformas. E temos os mais tradicionais, que visam seguir aquilo que a igreja sempre fez e que está ligado de fato à doutrina e tudo mais, né? Então a gente percebe hoje, com a eleição do Papa Leão, uma intensificação na expectativa de que a igreja vai se manter naquela sua doutrina de sempre, sem alterações que firam ou que deixem dúvida sobre o seu ensinamento, né? Então, assim, tudo que gera dúvida sobre o ensinamento da igreja acaba dificultando, porque gera embate, gera briga, gera confusão, é o dito pelo não dito. A gente encontra depois nos telejornais, nos outros tipos de jornais, o Papa disse isso e depois disse, né? O Papa falou isso e depois foi corrigido. Isso cansa, porque se não tem um cuidado, é uma figura, né? O Papa é uma figura que fala para o mundo, fala para católicos e não católicos. Então é sempre necessário que ele tenha cuidado, tenha ponderação, seja muito bem assessorado naquilo que fala, né? Entendi. Eu digo que um Papa, ele pode fazer uma guerra e trazer a paz, com aquilo que fala, né? Então é por isso muito necessário que ele seja bem assessorado e fale aquilo que a igreja em 2000 anos, né? Desde o seu início até agora, em 2000 anos tem falado e tem ensinado. Mas a expectativa é boa. Que bom. Padre, as pessoas se confessam ainda? Sim, as pessoas se confessam. E olha, se eu passar o dia inteiro sentado ali no confessionário, eu atendo o dia inteiro e assim, em grande quantidade. Assim, as pessoas, com a graça de Deus, se confessam, mas precisam confessar mais, precisam buscar mais o sacramento. No sentido de que o padre está ali sentado, está ali à espera, não para ouvir o pecado necessariamente. É cansativo isso. Quem acha que padre gosta de ouvir pecado se engana. Digamos assim, é muito chato isso, né? No sentido prático da coisa. Nós estamos ali para ser sinal de Deus que olha para a pessoa e diz assim: você errou, você é frágil e Deus te ama e quer que você busque sempre mais melhorar a sua vida. Então, deixa de lado aquilo que não presta, aquilo que estraga a tua convivência com Deus, com os teus irmãos, com a tua família, melhora a tua vida e segue em frente. Então, o padre está ali para ser a expressão do amor de Deus e não da condenação, né? Então é importante que as pessoas busquem, de fato, para que elas deixem de lado aquilo que não presta e abracem para a vida aquilo que é necessário, que é o amor, a solidariedade, a compaixão, o perdão. Isso é fundamental. Lorival Panhosa também aqui com a gente. Bom dia, Lorival. Bem-vindo aqui. Obrigado. Bairro, né? Eu tô vendo que o senhor está vestido com a indumentária de padre. O senhor se veste sempre assim? Sim, só quando a batina tá suja eu ponho pra lavar. Eu vejo que o senhor é bem-vindo, né? Um padre, talvez um pouco, poderia chamar mais tradicional ou não? Olha, porque a gente vê que muitos padres hoje usam uma roupa, vamos chamar pagã, né? Exato, uma roupa civil, né? Uma roupa civil. Comum, tudo mais. Eu acho bonito vê-lo assim, com a indumentária. Eu fiz a opção de usar, olha que curioso, nem tanto pelos outros, mas muito mais para mim, porque... Facilita o guarda-roupa? Né? Talvez. Talvez. Chega cedo. Talvez. Por exemplo, se a calça descostura, não precisa ficar dando pontos, né? Joga por cima e não aparece. Mas assim, muito mais por mim no sentido de que é necessário que eu me recorde qual é a minha consagração, né? Um homem casado, uma mulher casada, ela tem que se recordar sempre do que ela é, do que ele é. E um padre, ele precisa se recordar sempre do que é também. E a veste, não que a veste faça o monge, etc. Não. Mas a veste, ela ajuda a gente a se recordar do que estamos fazendo no mundo. Então, assim, algumas experiências. Semana passada eu fui a São Paulo, ali na Liberdade, né? Que é um lugar bem movimentado. E eu andando assim, uma senhorinha oriental me parou e falou assim: o senhor é padre? Falei, sim, sou padre. O senhor atende minha confissão? Falei, aqui? Eu tô precisando. Aí eu levei ela para um lugarzinho mais reservado, atendi a confissão dela ali. Ou seja, a gente está no mundo e é reconhecido pela veste e está a serviço. Sim. Então a pessoa pôde, e esse foi um fato de tantos outros que já me aconteceram, né? De pessoas me pararem, ou aqui na Unesp, que eu vou quase todos os dias, né? No Hospital das Clínicas. Às vezes eu tô andando por lá, alguém vem, padre, o senhor pode fazer uma visita agora lá pro meu pai, pra minha mãe, pro meu filho que tá internado? Então assim, e se eu tô de civil,
Ele não te identifica, né? Exato. Então é uma roupa. É seguro também, né? Quem que vai assaltar um padre na rua, não? Eu já fui assaltado. Já foi assaltado com a batina e tudo? Já. Sério? Me levaram meu celular em São Paulo também. Com batina e tudo? Opa. Nossa, São Paulo não tá pra amador mais mesmo. Se estão assaltando o padre, a coisa tá feia mesmo, né? Com batina e tudo, chegaram e levaram o teu celular? Sim. Meu Deus. Coisa, né? Agora, padre, eu tenho uma sugestão para fazer. Já que o senhor tem essa linha mais tradicional e tal, uma coisa que eu sinto muito falta, o senhor deve saber, o senhor está aqui, a gente tem empresa funerária aqui, e a gente tem um velório, a gente faz lá cerimoniais e tal, e eu vejo que a Igreja Católica hoje, ela faz o uso dos, como chama lá, nessa questão os ministros. Os ministros da Eucaristia, que fazem muito bem o trabalho dele. Mas eu percebo que as famílias sentem a falta da presença de um padre naquele momento, pela sua formação, pela sua presença de espírito, enfim, pela sua palavra. Não sei por que vocês pararam com isso. Aquele momento onde uma família está se despedindo de alguém está se adiantando de nós, voltando para a casa do pai. Eu acho um momento de uma significância assim extraordinária na vida das pessoas. E quando o senhor falou das pessoas estarem se afastando da igreja, e esse momento, eu acho que é um momento que traz as pessoas de volta para a igreja, traz as pessoas a refletir um pouco mais sobre Deus. É porque é naquele momento da passagem, então é muito significativo. Se houvesse uma possibilidade de vocês, na medida do possível, estarem mais presentes ali, eu acho que seria de grande valia para as famílias, para a igreja e até para Deus, tá? Sim, eu concordo contigo. Inclusive, desde que cheguei aqui, 4 meses, todas as famílias que solicitaram, porque tem família que, como dizíamos há pouco, né? 57% de católicos no Brasil, pelo menos do último censo, desses 57, quantos são de fato católicos, né? Uma minoria, um número muito menor do que esse. Então, nesses 4 meses, todas as famílias que solicitaram, porque tem que haver uma solicitação, né? Todas as famílias que solicitaram o rito de exéquias, eu fui. Não deleguei nenhum ministro. Geralmente pessoas que estão aqui no nosso bairro, são, eu não sei quantas paróquias em Botucatu, são 14 ou 15 paróquias, então nós temos aí um número grande de padres na cidade, né? Mas a gente tem que olhar assim também a jurisdição, né? O espaço que me foi confiado. Daqueles que me procuraram, eu procurei fazer as exéquias, inclusive de outras paróquias, né? Teve pessoas que procurou outro padre e falou, olha, meu avô... Ele liberou. Não, nem foi até um pouco mais complexo. Meu avô faleceu, o senhor poderia ir lá fazer as exéquias dele? O padre falou assim, não tenho tempo, era domingo à tarde. Esse jovem ligou para mim, eu falei, olha, eu vou, sem problema nenhum, né? Eu terminando aqui, eu me lembro que eu estava terminando de almoçar, falei, terminando o almoço eu já vou aí para funerária e faço as exéquias, sem problema algum. Mas assim, aqueles que solicitam, eu procuro fazer. Só que aquela coisa, né? E o senhor vai entender muito bem o que eu vou dizer. Eu não tenho como responder por todos os outros, né? Posso responder por mim, né? Não fizer a sua parte já... Exato. Então assim, até aqueles que estão ouvindo, né? Precisando, estou à disposição, né? Estou à disposição, basta buscar aqui na paróquia. Porque você vai ser acionado e muito agora. Muito bem. Vou passar seu telefone pro Lorival. Olha, eu sinto falta lá, né? Eu vejo algumas outras igrejas, tal, eles estão mais presentes e eu vejo o bem que eles fazem aquelas famílias, tá? Os ministros também fazem sim, mas é claro que a presença de um padre é mais forte. Sim, né? é diferente. E assim, se a gente fosse levar a uma questão bem canônica, bem de acordo com aquilo que a igreja orienta, é uma função do padre. Uma função do padre estar lá. Assim, né? também. É uma função do padre. Então, talvez o que diferencia um pouco são as demandas, né? A demanda católica, por mais que ainda tenha caído a quantidade de fiéis no Brasil, a demanda ainda continua sendo maior, né? Em proporções. O número de padres diminuiu bastante, enquanto que a gente percebe que outras denominações têm uma formação que facilita o crescimento dos seus ministros, dos seus líderes, né? Então tem toda essa questão, mas é possível sim. Então, nessa questão, ficamos aí à disposição. Diminuiu muito, assim, o interesse das pessoas entrarem para o seminário? Talvez não só interesse, mas justamente aquela questão de, poxa, o que eu vou perder com isso, né? Então, as pessoas já pensam assim. Eu converso com um jovem, por exemplo, eu acompanhei muitos jovens nesse processo rumo ao seminário e visando ser padres.
mas aí eles pensam que estão perdendo demais. Estão perdendo um futuro que poderia ser diferente, com muito dinheiro e com muito sucesso. Estão perdendo a possibilidade de ter uma esposa com filhos e uma família constituída. Então, assim, eles colocam na balança e acham que é perda demais. Não conseguem ver que não é uma perda. É uma vocação que traz consigo uma consagração e um serviço muito mais amplo à humanidade, às pessoas. Então, a questão é justamente bem de perdas e ganhos, né? Eu tenho um amigo, ele é dono de um posto aí, ele tem muito medo de morrer, tá? E eu brinco, você tem que ter, porque ele abandonou o seminário. Então, olha, você deu abandono de emprego, é da justa causa, meu irmão. Que se chegar no céu, Deus vai falar, olha, você abandonou o emprego, deu justa causa, então se cuida. E ele tem muito medo, mas a gente brinca muito e a gente percebe realmente que antes havia, né, o seminário aqui, havia muitas pessoas interessadas em seguir, e a gente vê poucos jovens hoje falando, olha, eu vou seguir o caminho da igreja. Exato. E se a gente for olhar bem, né, pega ali o Colégio La Salle, né? Aquele era o primeiro seminário, olha o tamanho daquilo. Então, né? Imagina aquilo ali cheio de rapazes, isso no início dos anos de 1900. Tem o seminário em Botucatu ainda? Existe? Temos um seminário. Então, ali era o primeiro seminário, onde havia formação. Quem dava formação na época eram os padres lazaristas, os padres da missão, né? Filhos de São Vicente de Paulo. Então, aquele prédio era o seminário, olha o tamanho daquilo. Depois, dali passou pro seminário, digamos, onde está o ângulo ali, atrás, bem atrás da catedral. Diminuiu, né? Mas mesmo assim, ainda grande. Aí, dali passou pro antigo Palácio Apostólico, que é do lado da Cúria, que era a casa do bispo, que está ali até hoje. Se eu não me engano, são três ou dois seminaristas ali. Que coisa. Aqui em Botucatu. Se eu não me engano, são 2 seminaristas ali. E logo mais eu falo, bom, vai ter que colocar uma casa, né? Tá, padre, e vocês fazem algum trabalho de incentivo para as pessoas? Então, há sempre um chamado trabalho vocacional, de convidar esses jovens, dar espaço para eles. Então, há um trabalho que é feito por um padre da diocese, né? Agora, também aquela questão do que esses jovens estão buscando, né? Fica um tempo, aí depois entra naquela questão de perdas e ganhos e acaba deixando, ou acaba, sei lá, pensando em outras coisas, e isso vai se afunilando, né? Até hoje o cálculo é de 8%. Dos que entram, 8% se tornam padres. Exato. Eu entrei, nós éramos em 3 na minha turma, isso há 18 anos, né? E nós éramos em 3 e eu fui o único que chegou até o final, né? Os outros 2 deixaram. Então a gente percebe assim que isso tem se tornado até mais intenso nos dias de hoje. Padre, quando é que você realmente resolveu ser padre? Quando é que percebeu que tinha vocação? Estalo? Bom, vamos lá. Eu acredito que o estalo mesmo aconteceu por volta dos meus 16 para 17 anos, quando eu estava para finalizar o ensino médio. Exato. Vontade de ser padre é curioso. Eu nutri essa vontade desde de 5, 6 anos de idade. Tinha alguém na família? Brincava de ser padre quando menino? Não brincava de ser padre na minha família. Quer dizer, a pessoa brinca de ser médico, brinca de ser engenheiro, alguém brinca de ser padre? Brinca, olha, aqui no bairro, inclusive, o padre Márcio Godoy, que é filho dessa paróquia, né? Ele brincava de fazer procissão quando era criança, né? Fazer procissão, rezar missa, etc e tal. Mas eu nunca brinquei de ser padre. Eu tenho um funcionário que ele brincava de funerária, ele disse que ele pegava aquelas caixinhas de palito de fósforo e fazia o cortejo de formiga, de bichinho, porque ele queria ser funerário. Olha que coisa. Então agora por isso que eu nunca vi nenhuma criança brincando de ser padre. Um coleguinha meu brincou de ser padre. Também nenhum foi. Tem alguns que brincaram e tudo mais. Eu nunca brinquei de ser padre, nunca foi uma coisa assim, mas desde os meus 5, 6 anos de idade, assim, bem criança, o que me atraía era o sino da igreja. Então, quando os sinos tocavam, eu morava numa distância como daqui, da rádio até a matriz, né? Morava numa distância dessas. E do jeito que eu tava na rua, se fosse de manhã e tudo mais, brincando, eu tocava o sino e eu corria pra igreja, que eu achava aquilo assim impressionante, era algo que me atraía. Na época, eu morava com meu avô, minha avó e meus tios. Ninguém ia em igreja, não era uma família de fé. Então, assim, no sentido de missa e tudo mais. Pelo contrário, meu avô ele preferia ver o diabo na frente do que um padre, né? Ele tinha um negócio assim com um padre que ele não gostava. Não sei, algum trauma dele. Bom, depois fui morar com os meus pais, com 6 anos mais ou menos, e vim para Laranjal. Aí sim, fui morar na cidade de Laranjal. E também meus pais nunca foram de igreja, eles não tinham nem primeira comunhão, nem crisma, nem casados eram.
né? Eu fui o fotógrafo do casamento dos meus pais, olha que coisa, né? Então, se fosse falar assim, se tornou padre por conta da família, não seria padre jamais. Não foi uma coisa assim, imposta, nada disso. Então, assim, foi algo que cresceu no meu coração e eu sentia prazer, eu gostava de estar ali servindo a comunidade, ajudando e tudo mais. E quando chegou aí a época dos 16, 17 anos, eu tinha tomado um rumo para a vida, né? E eu tinha duas coisas em mente, ou eu seguiria fazendo direito para uma carreira nessa linha, né? Ou iria para o seminário e seria padre. Aí eu decidi, eu falei, não, vou pro seminário, eu acho que é isso que vai me fazer mais feliz. E quando cheguei pro meu pai, disse, olha, pro meu pai e pra minha mãe, vou pro seminário, vou ser padre. E a primeira coisa que meu pai falou assim, não, o pai não aprova isso não. Você não falou que ia fazer direito, ia fazer carreira nessa linha? Falei, mas mudei de ideia. Então foi até um baque, né? E hoje, assim, com a graça de Deus e também com os anos que passaram, né? Eles compreenderam e tudo mais e, nossa, são muito felizes com isso. Foi realmente um chamado divino. Foi um chamado divino, sim. Padre, vamos reforçar agora no finalzinho a festividade. Começa no sábado, quer dizer, começou já o final de semana, mas nesse final de semana começa no sábado. Exato, a parte recreativa ali no nosso estacionamento, no pátio da igreja. No sábado, às 20 horas, começamos ali com a parte de comes e bebes e também dos shows. E no domingo, no mesmo horário, às 20 horas, com comidas típicas e também show, ali na nossa, digamos ali no nosso pátio da igreja matriz. E as missas acontecendo As missas de hoje até sexta às 19h30, no sábado 18h30 e no domingo às 16h, porque é o dia da festa. Então a gente celebra a missa, depois faz uma procissão de rua e já vai para a parte recreativa, assim não fica muito tarde pro pessoal ir pra festa e depois ter que acordar na segunda-feira cedo para trabalhar. Então a gente dá uma antecipada no domingo e assim facilita, né, favorece o povo. Padre Átila José Tintino, da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e para conversar sobre temas, né, diversos aqui nesta manhã de terça-feira. Muito obrigado, padre. Eu que agradeço e fico à disposição para aquilo que precisarem, né? A conversa foi muito boa, né? Somos vizinhos aqui. Somos vizinhos e uma conversa que foi de um ponto ao outro, né? Coisa boa. Isso é muito bom. Mas aqui assim, a rádio nossa, ela é absolutamente aberta a temas. Isso, né? É muito bom. Então, a conversa, o bom papo que nós tivemos aqui. Então fico à disposição e agradeço. O bairro tem tradição de ter padres com personalidades fortes, Padre Pérez, Padre Zezinho. Nossa. E agora temos mais um que eu percebo que tem uma personalidade marcante. Isso é bom. Exato, né? É bom, é necessário. Um padre morno, acho que não soma muito na igreja, né? Ele tem que ter uma presença de espírito muito forte. Exato, ele tem que ter o seu perfil, né? Ele tem que ser aquilo que é. Uma identidade. Exato, identidade. Tem uma identidade forte, estou percebendo. Sim. E tenho certeza que vai fazer um bom trabalho aí. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, padre. Um bom dia, viu? Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previra FM.